essas entrevistas. E hoje o coach que fala vem com o tema coaching com panorama neurosocial. E aí eu vou pedir para os nossos convidados principais, o Edson, que é o nosso âncora, e a Daniela Lodge, que é especialista em panorama neurosocial, a se apresentarem para as pessoas começarem a conhecer. Primeiro as damas? Pode ser, sem problema. Boa noite, Dani. Boa noite. Bom, tem alguns aqui que eu não conheço, outros faz tempo, outros já são mais próximos. Meu nome é Daniela, então, estudo programação neurolinguística desde 2011. Sou master em PNL, tem coaching, enneagrama, linguagem corporal, enfim, mindfulness. E eu tive o privilégio, o prazer de, no ano passado, fazer 2 formações em panorama neurosocial. A primeira no início do ano com a Angela. Gente, eu não vou conseguir soletrar o nome dela, falo porque é alemão, então eu nunca consigo pronunciar corretamente. E a segunda turma, eu sempre digo que foi um sonho realizado, um privilégio, que eu tive o prazer de fazer com o Lucas Derks, que é o pai do panorama neurosocial. É quem desenvolveu essa técnica, desenvolveu essa prática e vem trazendo, espalhando isso pelo mundo. É algo relativamente novo, acho que principalmente para nós brasileiros. Se você não vê, não ouve muito falar. Tanto que, assim, nós colocamos até no convite como panorama neurosocial, porque no Brasil ele pode ser um pouco distorcido se falar panorama social. Ele pode dar a entender um outro contexto. Então, até no convite a gente tomou esse cuidado para colocar como neurosocial para dar essa distinção. Sou natural do Rio Grande do Sul, moro em São Paulo já vão para 13 anos. Formada em administração de empresas também, minha formação, minha graduação. E apaixonada por por desenvolver. E hoje o panorama é uma das minhas paixões consideráveis, assim, porque pelo resultado, pela simplicidade e pela eficácia que ele traz nas relações humanas, tanto a gente com a gente mesmo, como num contexto profissional, pessoal. Hein? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Edson Vieira, sou natural do Rio Grande do Sul também, moro aqui há mais ou menos 13 anos. Sou formado em coaching integrativo sistêmico. Comecei a estudar, sou practitioner e master practitioner em PNL. Comecei a estudar programação neurolinguística no ano de 2011, creio eu, se não me falha a memória. Desde lá também, como a Dani falou, me apaixonei pelo assunto. É um assunto muito rico e com um campo maravilhoso para ser estudado. E é um estudo que te possibilita um desenvolvimento, uma evolução muito grande e um compartilhamento de informações muito bacana. Assim como você se desenvolve, você consegue, você possibilita que outras pessoas também acabam se desenvolvendo. Minha carreira profissional foi praticamente toda ela na área industrial. Então, trabalhei durante 30 anos na área industrial, 20 numa fábrica no Rio Grande do Sul, do ramo alimentício, e depois mais 10 anos aqui em São Paulo. Após sair da área industrial, comecei a então trabalhar com o coaching. Já trabalhava um pouquinho antes, quando ainda estava na área industrial, e comecei a trabalhar com o coaching executivo a partir daí. É um campo maravilhoso assim como a PNL, de trabalho com uma área. É um trabalho que possibilita você crescer e ajudar as outras pessoas também a se desenvolverem e crescerem.
Renato? Dani, você como uma especialização, uma pessoa bem especializada, explica para a gente um pouquinho o que seria o panorama neurosocial. Eu vou procurar trazer em forma de exemplos para poder clarear um pouquinho mais para quem não conhece ou às vezes também nunca teve nem contato com a PNL. O panorama neurosocial, então, ele veio com o Lucas Derks, que é um psicólogo, né? Um estudioso da programação neurolinguística já há anos. E, além disso, ele é artista, né? Ele é um artista plástico, então ele desenvolve muito através de imagens, os pensamentos, enfim, as relações, e ele traz essa veia artística também. E dentro dos atendimentos dele, ele começou a perceber como é que funcionavam as relações, né? E aí ele foi observando. E aí ele foi trazendo, né, essa consciência para a gente, como a nossa mente, a gente não reage à realidade em si, mas de acordo com aquilo que a gente tem como exemplos, como experiência que a gente carregou e vem carregando durante os anos. Então, por exemplo, um exemplo simples. Vou pegar aqui também, tem algumas pessoas aqui sem a câmera ligada, mas eu nunca vi elas, a gente nunca viu elas provavelmente presencialmente. Nós ficamos imaginando como essas pessoas são, quem são, e às vezes pelo nome a gente vai meio que desenhando, como se fosse construindo um avatar. Vou pegar um outro exemplo clássico. Quem já conversou com alguém pelo telefone pela primeira vez sem ter visto o rosto da pessoa? Você está conversando com ela, né? Você fica imaginando pelo tom de voz dela, pela velocidade, você fica imaginando como essa pessoa é. Né? Às vezes o tamanho que ela tem, se ela é mais magra, se ela é mais gorda, se ela é mais baixa, enfim, mais alta. Como é essa pessoa? E às vezes a gente se surpreende, né? Quando você vê ela pessoalmente, nossa, fulano, você é assim. ou um radialista, né? A gente tem um amigo no Sul que é radialista e vira e mexe era engraçado porque nós conhecíamos ele já pessoalmente, mas muitos amigos só conheciam pelo rádio, né? Só de ouvir. Hoje está mais prático, porque hoje a rádio você está transmitindo ao mesmo tempo ao vivo, né? Já mudou. Já não é algo, né, tão corriqueiro, mas antigamente você só ouvia a voz da pessoa pela rádio. Eu ficava imaginando, né, como seria essa pessoa. Você construía um estereótipo dela. Eu brinco como se fosse um avatar, né? Você construía dentro da sua mente, do seu mapa mental, como seria essa pessoa, né? Tanto o jeito, às vezes se ela seria mais carinhosa ou não, e fisicamente também. E aí isso a gente carrega para as relações humanas, tanto no campo profissional, né, como a gente com a gente mesmo. Às vezes a gente não tem noção de como a gente se desenha, como a gente se enxerga, como a gente se vê. Um outro exemplo que eu acho bacana de dar e que talvez fique um pouquinho mais claro também é o desenho de uma criança, quem tem filhos, né? Quando você pede para uma criança desenhar ali a família, ali ela vai colocar tamanho, ali você consegue visualizar muito bem como ela vê aquelas relações familiares ali dentro do ambiente dela. Às vezes o pai maior, a mãe menor, né? E ela traz essas informações para a gente, e a gente consegue ter uma perspectiva de como como ela mesma está se vendo também dentro desse contexto familiar. Eu vou deixar o Edson comentar do esporte, que ontem a gente viu uma reportagem que ele até que leu, foi bem bacana, que traz muito essa relação no esporte também com relação ao panorama neurosocial e o quanto ele pode levar, né, um atleta mesmo a conquistar ainda mais resultados, mais medalhas dentro da categoria dele. Antes de dar o exemplo do esporte, que vai ser um exemplo que todos conhecem, dar um exemplo do dia a dia. A Dani também vai lembrar, eu creio. Tem um senhor que ele era cliente de uma das empresas que a gente trabalhava. E esse senhor, ele tinha 1,65 m, acho. Franzino, bem magrinho. E o nosso diretor, que era com quem ele negociava, diretor geral e comercial, tem quase 2 metros, é um sujeito muito forte. E ele sempre falava com ele por telefone. E ele usava a seguinte frase:
por telefone nós temos o mesmo tamanho. Então, aí, por telefone, aquele sujeito de 1,5 m ficava com seus 2 metros e conseguia muito negócio bom para ele. É o que a Dani falou, sabe? Da projeção que você dá, não só de uma pessoa que você não imagina, mas também, depois algo que a Dani pode comentar também para nós, de um problema ou de uma situação que você tem. Que tamanho você projeta daquilo, né? Agora, do exemplo que a Dani comentou, foi do Phelps. Foi do Phelps. E de um outro nadador brasileiro que eu não vou falar o nome. Mas um repórter pediu para ele na última Olimpíada que ele participou qual é o objetivo dele. Ele disse, ó, eu vim aqui para conquistar mais de 7 medalhas. E ele conquistou, acho que foi 8 ou acima disso, mas foi acima de 7. Para o brasileiro, pediram o que você veio fazer na Olimpíada? Ele disse, eu vim participar. E ele não ganhou nenhuma. Nenhuma. Teve um outro exemplo de um nadador brasileiro, esse, se não me falha a memória, foi aqui no Brasil. Ele era um especialista em uma prova. Então, ele treinou durante 4 anos para uma prova. E o recorde dele era de 1 minuto e 32 segundos. Aí ele foi para essa prova. Nessa prova, ele acabou chegando no final em 7º lugar. Em 7º. E o cara que ganhou a medalha de ouro, adivinha qual o tempo que ele conseguiu? 1 minuto e 32 segundos. Então é exatamente isso, sabe? E uma das frases é, sabe? Tecnicamente nós somos muito bons, tecnicamente. Porém, essa questão da visão que nós damos a uma determinada situação, a um problema, o tamanho que nós enxergamos ela é que faz toda a diferença em você conseguir solucionar ou achar soluções para aquelas situações. Sim, eu acho que esses exemplos do panorama neurosocial, essa ferramenta, acho que principalmente no esporte, como o confronto e os resultados são muito factíveis, né? Porque é vitória ou derrota, né? Ou um tempo, uma colocação. Eu acho que ela explicita e exemplifica muito bem, né? Tudo isso. E eu acho que é por isso que é uma ferramenta pro esporte muito fascinante. Quando a gente vira e dá aqueles exemplos, além desses exemplos que o Edson deu, os exemplos de superação, a gente fala de uma zebra, né, de um time muito mais fraco ganhar de outro. Eu acho que tem muito a ver com essa visão de como, de repente, naquele momento a pessoa consegue se ver e se motivar e mudar isso. E também como uma memória, né, daquilo de como a gente armazena todas o que a gente passou, né, a realidade que nós construímos até aquele momento. Eu tenho, mais no final desse nosso bate-papo, eu cheguei a mostrar já para o Renato e para o Edson, aí vou compartilhar com todos vocês depois, um exercício que eu fiz no início do ano, comigo mesmo, panorama, para atingir um resultado, e aí eu transformei ele numa imagem, onde eu deixei sempre à vista isso. Porém, o que eu fazia? Na época eu pensei, como eu faço para chegar aqui? Como eu estou me vendo dentro disso e o que eu preciso para chegar onde... E bem bacana, porque o resultado disso, ele está acontecendo hoje. Mas aí no final vou mostrar para vocês visualizarem melhor o quão simples, mais eficaz e poderoso as estratégias e a forma como a gente utiliza o panorama neurosocial, o panorama social do Lucas. Eu tenho alguns exemplos, puxando a gente entrando na questão do coaching também. No início da pandemia, e como a gente falou, ele trabalha muito com coaching executivo, tinha uma conhecida nossa que ela tem 2 lojas, uma fica numa outra cidade aqui da região, e há 10 meses ela tinha aberto uma loja em Jundiaí, de um segmento que a tendência é que demore um dos últimos, né, a ter uma retomada maior na
na economia, que volte, né, a vender, enfim, economicamente. E a decisão dela na época, no desespero, também foi fechar a loja de Jundiaí, porque a loja anteriormente ela era a primeira loja é uma loja mais antiga, e como a de Jundiaí era mais recente, mas ela não vou ter condições, a previsão é que volte só daqui a não sei quantos meses, vou ter que fechar. E assim, para um empresário, né, a gente eu vou pegar até o próprio exemplo do Hernani aqui, bem-vindo, né, quem precisa também de transporte executivo aqui na região, foi um dos setores também, né, acho que mais afetados ali com tudo isso. E aí, no dia que ela ia dar notícia para os colaboradores, e ela estava muito nervosa, a gente sentou, liguei para ela, conversamos um pouco, eu fiz um exercício com ela de panorama. Se visualizando, ela se vendo na reunião com os colaboradores, né? Porque ela não ia desligar ninguém, mas ela estava com um sentimento de perda, né? Foi algo, estava bem pesado, bem carregado para ela. E aí nós fizemos um exercício muito bacana de visualização, e o bacana do panorama, e está dentro de um processo de coach também, é que você não vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer, né? É dela. Ela vai buscar e ela vai compreender os recursos e aquilo que ela precisa para chegar no resultado que ela quer, que ela mesma está buscando, né? Isso é importantíssimo na minha opinião. Você jamais vai invadir o mapa, como a gente fala em PNL, dar pitaco, que nem alguém me comentou, usou esse termo hoje. A pessoa que vai buscar o que ela quer e os recursos, identificar os recursos que ela precisa. Enfim, em resumo, ela foi para a reunião, nós fizemos exercício, foi para a reunião foi muito legal. Uns dias depois eu mandei uma mensagem para ela perguntando como é que ela estava, né? Falando, como é que você tá tudo bem? E assim, confesso que emocionante, porque o feedback dela, Dani, aquele dia que nós fizemos a prática foi sensacional, enfim, ela deu todo um contexto como foi a reunião, porém, ela refez o exercício com ela mesma, um outro dia, porque ela tinha uma reunião com o dono do espaço onde ela tinha a loja. Então, eu usei aquilo que você me ensinou, aquilo que a gente fez, eu usei para a reunião, 10 minutos antes da reunião, ela com o dono do espaço, do locatário da sala da loja. Eu refiz comigo mesma, eu me senti mais segura, mais capaz. Enfim, resumindo, ela não ia mais fechar a loja. Ela conseguiu renegociar o espaço, a sala, para que ela pudesse continuar. Então, assim, é fantástico, né? É fantástico quando você vê essa evolução em pouco espaço de tempo, e quando você trabalha com a mente da pessoa mesmo, né? Ela mesma buscou. E tá tudo dentro da gente, né? Só basta, como costumo dizer, só basta a gente conectar com os recursos aí. Eu acho que uma coisa legal disso aí tudo também, né, Dani, do panorama, é que ela mostra o mapa mental, né? A maneira como as generalizações e como a gente memoriza cada situação da realidade, né? E aí acho que com entre 1000 aspas, um simples exercício, o coach consegue identificar o que trazer, tangibilizar um pouquinho mais o que está dentro da mente ou do sentimento do coach, né? Gente, é bacana falar que o Renato também fez panorama, né? Ele conhece. A gente vai aproveitar e explorar o conhecimento dele também. Temos mais convidados aqui que também conhecem da ferramenta, né? A Dani Miyagi está aqui, Dani. o Rafa. Uma coisa bacana nessas questões que a Dani comentou, por exemplo, no coach executivo. Eu creio que muitos pensam e imaginam que num trabalho assim, você trabalhe focado apenas em metas, objetivos, projetos, porém não se separa corpo e emoção. Aliás, isso é um assunto que dá uma outra live, sabe? Essa questão do corpo e mente, que há muitos anos atrás, por N motivos, se tratou como assuntos separados.
sabe? Mas é uma coisa só. Então, por mais que você trabalhe com um executivo, com um processo empresarial, ou mesmo o Renato, o Vitor, no mundo esportivo, por mais que você trabalhe focado em algo físico, em algo em objetivos, não se separa emoção e razão. Elas andam juntas. Até pelos exemplos que a Dani deu, pelo Renato deu, o que acaba pegando numa tomada de decisão no mundo empresarial é justamente isso, esse equilíbrio que muitas vezes um empresário ou um gestor acaba não tendo em determinada situação. Então ele acaba se vendo sem saída, não consegue visualizar e o mais importante, ele não consegue achar as ferramentas que ele mesmo tem dentro dele e com um exercício, digamos, com uma ferramenta como o Panorama, como a Dani deu o exemplo daquela empresária, ela conseguiu achar uma solução que estava dentro dela. Sim. Ô, Dani, eu tenho uma dúvida que eu gostaria que você me comentasse ou pudesse me explanar. A gente fala bastante da autoimagem, de como a gente se vê, né, o que a gente está sentindo. Quem conhece também sobre constelação familiar sistêmica, sabe que o campo morfogenético, essa ferramenta também a gente trabalha muito, só que de uma forma acho que um pouco mais externa, né? Existem semelhanças ou diferenças entre as duas ferramentas? Aí a gente aprofundaria um pouquinho no assunto, né? Eu acho que de uma Tem forma um pessoal pouquinho mais, assim, uma forma mais simples mesmo, assim, só... sim, ao meu ver, eles têm ligação, eles andam juntos aí. As informações estão com a gente, né? Você realmente conectar com elas e entender, né? Da onde vem. Entender assim, tomar consciência, trazer para claridade, trazer para frente, digamos, para o nosso consciente. Eu não quero aprofundar em constelação, porque assim, eu até tenho a formação, mas assim, não é o meu. E eu respeito pra caramba a constelação. Eu acho que é um assunto de uma responsabilidade e de uma beleza gigantesca. Eu sou fãzaça da constelação. Eu acho que é algo fenomenal, que eu respeito pra caramba, muito mesmo. Inclusive, dentro dos nossos projetos, né, Dani, uma delas é fazer uma dessas sessões aqui do coaching com constelação, né? A gente vai trazer um convidado especial sobre isso e, e ficamos aguardando. Eu lembro que o Renato até tinha comentado antes que eu falo de constelação. Eu até sei um pouquinho, mas o que eu sei é muito pouco. Então, assim, e como eu digo, eu respeito muito a constelação. Eu acho que para falar sobre o tema tem que ser alguém realmente com uma experiência e com um aprendizado e com muito grande. E a gente já tá com uma pessoa aí em mente, bem bacana para falar sobre isso. Bom, eu gostaria de saber se tem das pessoas participantes, se alguém quiser, pode abrir o microfone e fazer pergunta para os nossos convidados. Fiquem à vontade. Fazer um complemento enquanto a isso. Eu vou dar um exemplo, sem citar nomes também, mas a gente fez um exercício, uma prática bem bacana na sexta-feira, aqui em Jarinu. O pessoal vai se identificar, porque além da gente com a gente mesmo, ou com as relações, no mundo empresarial, eu posso verificar como é que está a minha relação com a empresa também, né? Como eu vejo a empresa onde eu trabalho, onde eu presto meu serviço, ou onde eu sou um dos diretores, um dos gestores, como está essa relação?
E aí, dentro desse trabalho que o Edson vem fazendo, às vezes eu faço algumas coisas, tenho feito algumas coisas pontuais e para alinhamento disso. E como é interessante as informações que vêm, né? E aí tem uma coisa muito importante também, que eu lembrei agora, que uma das coisas do panorama, que eu acho fenomenal, que tem que ser respeitado muito, é o sem julgamento. Né? Sem julgamento do coach, com relação ao que o coach traz, mas principalmente a gente com a gente mesmo, com as informações que vêm, né? Sejam elas quais forem. Eu lembro que tanto a Ângela quanto o Lucas, na época do curso e dos exemplos, enfim, das atividades que a gente fazia, eles sempre agradeciam, né? Tudo é bem-vindo, toda informação é bem-vinda, né? Seja ela qual for. Porque aí, quando você toma essa consciência, você tem a oportunidade de trabalhar isso e alinhar para chegar no resultado mais rápido e mais assertivo. Dani, dentro do processo de coaching, a gente fala muito que o coach ele conduz o coach a encontrar pelos próprios caminhos, pelas próprias ferramentas, as soluções, né, para aquilo que ele busca. E como é que, por exemplo, eu utilizando uma ferramenta dessas, eu consigo não ser invasivo ou não ser assim, digamos assim, eu não consigo, não exponho o meu coach em relação a essa situação. Eu acho que vai da expertise do coaching, né? Do profissional que está fazendo ali. Sempre com muito respeito. Né? E na semana anterior a gente falou muito de Enneagrama também, né? Se identificar perfis, enfim, tem dentro do Enneagrama, tem outras ferramentas também para você identificar perfis. Por exemplo, eu sou uma pessoa que geralmente quando eu vou para alguma coisa eu não falo muito. Eu vou trabalhando na minha cabeça e tudo bem. E a mesma coisa a gente fez e você tem como fazer nesses exercícios do panorama social também. Não necessariamente a pessoa precisa falar para você o que ela está buscando, o que ela está precisando, que recurso ela... respeitar. Acredito que é respeito e assim calibragem, né? Que é uma das ferramentas da PNL. Né? Você ter o cuidado de calibrar, entender e compreender com muito respeito aquilo que vai ser o melhor caminho dentro daquele perfil para ele chegar no resultado que ele está buscando. Mas sim, muito respeito. Isso eu acho uma das coisas bacanas do panorama. Não necessariamente eu preciso expor, né, aquilo que eu estou buscando. No próprio exercício da sexta-feira que nós fizemos, uma das coisas que foi deixado bem claro para o pessoal, independente do que viesse, né, sem julgamento, mas que cada um fizesse a sua maneira, de acordo com aquilo que ele achava bacana e necessário para ter o equilíbrio, ter o alinhamento do objetivo que se buscava. Legal. E sem expor, né? Para não ter... de uma forma que a pessoa se sinta confortável. Edson, e você, assim, mais especializado num coach mais corporativo, como que você, na sua área, no seu campo de atuação, como é que você, por exemplo, implementa essa ferramenta ou traz a Dani para essas situações? Sem que também invada, assim, por exemplo, sem que o coach se sinta, digamos assim, invadido. Ouvindo a Dani falar e você, eu comecei a pensar sobre as mais variadas ferramentas que o profissional, seja das mais variadas áreas, no nosso caso, o coach e o panorama, tem e utiliza num processo. E como a Dani falou, sabe,
vai muito da sensibilidade do profissional que está realizando esse trabalho. Porque, pensem comigo, independente da ferramenta que você utiliza, uma ferramenta maravilhosa como um panorama, ou enfim, como foi falado, de uma constelação, você invade um mapa de um coach com uma conversa, sem utilizar ferramenta nenhuma. Você invade com uma ferramenta, com um questionário. Depende da tua condução. Agora, da pergunta com relação ao panorama específico, por exemplo, o que eu penso uma empresa. Uma empresa é um sistema, como a Dani falou, muito amplo e complexo, com vários fatores que influenciam. Quando você começa a fazer um trabalho dentro de uma empresa, com executivos ou com gestores ou com um grupo de pessoas, você saber como aquele sistema funciona, como os colaboradores percebem esse sistema, de que maneira eles veem os seus gestores. Isso é importante e fundamental para se desenhar um trabalho a médio prazo, para se conseguir traçar um objetivo e uma meta com clareza. E aí que entra uma profissional como a Dani, como um outro específico na área. Perfeito. Nesse caso profissional, teve acho que há uns 2 meses atrás, a gente acabou fizemos um exercício até com o próprio Edson. Ele pode contar um pouquinho da experiência dele. Ele tinha uma reunião, né, à tarde, e aí o objetivo foi já levar recurso para essa reunião. De que forma? Ele se visualizando na reunião, se vendo participando dessa reunião, como estava o contexto, onde ele estava sentado, as outras pessoas como é que estavam, como ele estava se sentindo, ele se vendo na reunião já, né, fazendo uma projeção lá na frente. Como estavam as pessoas envolvidas ali na reunião, mas o objetivo naquele momento era que ele se visualizasse, né, que ele se visse quais as reações, qual o sentimento, enfim, como estava a postura dele, a movimentação, e que ele entendesse e buscasse tomar consciência que estava ok. No caso, a gente deu uma alinhada com um ou dois recursos que ele identificou. Isso que é bacana, você não invade, né, a pessoa que identifica o que ela precisa. No caso dele foram acho que 2, eu não me recordo, ele pode compartilhar depois melhor a experiência, para que ele fosse com mais segurança e fosse de uma outra maneira, né, para essa reunião, que era uma reunião importante, e que ia acontecer logo na sequência. Então você pode levar isso para adiante, né? Não só para resolver alguma coisa, mas eu tenho algo importante. É o que eu fiz hoje também. Eu costumo fazer comigo mesmo. Eu tenho, o Norberto pode depois, né, para tipo 5, colocar quem participou do grupo, do webinar anterior, meu tipo no Enneagrama é tipo 5. É o que fica preso na caixinha, né? Eu sou uma ótima observadora. Então, assim, mas eu tenho consciência hoje dos meus pontos a melhorar, e a gente vai fazendo, vai dando um passinho. Então, estar aqui já é um passo gigantesco para quem tem perfil. O Roberto só tá me ouvindo aí. Já é um passo gigantesco. O que eu faço quando eu tenho algo importante? Eu mesmo sento e me visualizo naquela situação. E aí eu identifico, eu preciso disso, sabe? Eu preciso de calma, eu preciso de tranquilidade. Então tem uma forma que eu, dentro, né, das técnicas do panorama neurosocial, que você já emana para aquela situação, para aquele momento, os recursos que você identifica que sejam importantes. Se você quiser compartilhar um pouquinho da experiência daquele dia. O bacana da ferramenta é que ela te possibilita você encontrar e buscar os recursos que você tem dentro de si. Esse profissional, ele não vai instalar uma ferramenta em você, porque todos os recursos nós já temos. E se nós não temos, nós temos a fórmula interna para criar essa ferramenta, para criar esse recurso. Então, esse profissional, ele te ajuda
a criar essa ferramenta ou a buscar dentro de você o que você tá precisando para aquele momento. E para mim foi muito bacana, foi muito isso que eu já tenho uma vivência já de alguns anos de PNL, mas é o que a gente fala, sabe, um campo muito amplo que a gente está sempre aprendendo, nunca deixa de aprender. Mas para mim foi muito bom, por isso que eu recomendo para nos trabalhos que hoje eu faço, e nada melhor do que recomendar algo que a gente já fez e já aplicou em nós mesmos. Ah, E é bacana esse exemplo aí que a Dani estava dando, do tipo 5, né? Que o tipo 5 é aquele lá que fica meio que na casinha, fica querendo se esconder, fica querendo ficar mais na dele. Assim, quando a gente fala do panorama social do tipo 5, geralmente ele vai se ver um pouco isolado dos outros, ele se vê afastado das outras pessoas. E como é que você muda isso daí? Exatamente se colocando, se projetando numa posição que você vai estar mais perto das outras pessoas. Às vezes você vai ter que fazer uma apresentação. Qual que é um sentimento comum que as pessoas falam quando elas vão fazer uma apresentação? Aqui, às vezes, elas sentem medo. Então, elas tendem a sentir que elas são menores do que as outras pessoas. Elas tendem a sentir, às vezes, que as outras pessoas estão olhando elas de cima, como se elas estivessem julgando elas. E tudo isso daí é o nosso mapa mental, que a gente vai criando dentro desse panorama neurosocial que a gente cria, que é exatamente uma representação realmente geográfica, assim, de onde que estão as pessoas, onde que estão as situações, e cada uma delas. E daí, se a gente muda isso daí, essa nossa percepção, se antes de ir fazer uma apresentação, por exemplo, a gente ir lá e se projetar, putz, eu estou me imaginando já no palco, olhando o público, eu estou em cima do palco, olhando todo mundo de cima para baixo, então já estou me vendo maior do que eles, ou já estou me vendo numa posição maior, ou se de repente do tipo de apresentação que eu tenho que ser mais igual, então eu estou me vendo em cima do palco, mas todo mundo no mesmo nível que eu, e estou olhando diretamente nos olhos de todo mundo. Você consegue se colocar na posição que você precisa e se projetar para isso daí, para você estar fazendo isso daí. E esse exercício é um exercício que a gente pode fazer até com a gente, que a gente pode fazer com a gente mesmo, no nosso dia a dia, assim, tipo, N reuniões que eu já entrei, que eu projetava isso daí antes de entrar para a reunião. É como se a gente instalasse dentro da gente como se fosse uma âncora, um filtro de como é que a gente vai conduzir toda a situação. E é legal também para a gente até, principalmente para a gente conseguir, num processo, pelo menos eu uso bastante coisa assim do panorama social dentro do processo de coach, mas eu uso muito para a pessoa ter a tomada de consciência dela da situação que ela está, ou da onde que ela se encontra. Eu não uso tanto a ferramenta da forma que eu estava falando agora para ela se projetar de algum jeito, que daí às vezes você pode acabar correndo o risco de até invadir o mapa da pessoa, mas muito mais para ela ter a tomada de consciência de como é que ela está em determinadas situações. Então, às vezes, teve até um coach meu que falou assim, putz, eu estou me sentindo meio mal com as coisas que estão acontecendo na minha casa e tudo mais. Eu falei, então, pensar, fecha os olhos 2 segundos e fala para mim, e descreve para mim como é que está a posição das pessoas na sua casa. Se você fecha os olhos e imagina elas. Daí ele falou assim, eu estou aqui na posição que eu estou, sentado no sofá ou sentado em algum lugar, não vou lembrar agora, e as outras pessoas, elas estão distantes de mim, e elas estão viradas de costas para mim. Eu tô olhando para elas, mas elas estão de costas para mim. E daí eu perguntei, e o que você acha que isso aí significa? Significa que eu tô olhando para elas e tô querendo cuidar delas, mas elas não estão ligando pro que eu tô fazendo, não estão dando importância para as coisas que eu faço. Eu falei, então dá 2 passos para frente e chega mais perto delas e se coloca na frente delas. Dá alguns passos para frente e se coloca na frente delas. O que aconteceu? Elas continuam sem me olhar. Então, assim, elas continuam sem ter aquela sensação de que elas têm que estar me dando o reconhecimento, ou tem que estar me olhando de alguma forma. E a partir desse momento que a pessoa tomou consciência disso daí, que tinha alguma coisa que estava impedindo isso daí, ou que de alguma forma ele estava querendo cuidar das pessoas e elas não estão dando esse retorno para ele, ele mudou o comportamento dele. Então, assim, eu uso muito panorama exatamente para isso, para a pessoa ter essa tomada de consciência e depois ela poder pensar no que ela vai ter que fazer nas ações, para depois refletir para o futuro dela, né? Para o atingimento de metas, etc. É isso mesmo, ela vai tomar consciência e ela vai identificar o que ela quer, como ela vai chegar, né? Que nem você falou, o Norberto falou, que passos ela vai dar para chegar
naquilo. Pegando esse gancho, com relação até às próprias relações e olhando para o corporativo, às vezes já deve ter acontecido com muitos aqui, você vê potencial em alguém, você vê que aquela pessoa é boa, é capaz, ela tem um potencial gigantesco, porém alguma coisa prende ela ainda. Né? Ela não, aos olhos, nossos olhos, ela tem tudo para explodir, mas alguma coisa ainda prende. Talvez é o que o Norberto falou, ela está se vendo pequeno, né? Ela está se vendo menor do que é. E aí um alinhamento, né, trazer essa visualização de o que ela precisa, claro, o que ela precisa é dentro do mapa dela, né? Dentro do que ela identifica como é bom para ela chegar a dar esse passo maior. Já alinha, já muda todo um contexto. Já muda e todo um resultado. Tanto para ela como pessoa, como... Sim. Até para tomada de decisão, né? Às vezes as pessoas estão indecisas, tem 2 caminhos para escolher. Se elas pararem e pensarem um pouquinho, isso daí às vezes eu uso bastante também nos processos, que chega muito coach às vezes que tem que tomar uma decisão, ou caso eu comprar uma bicicleta. E daí, se você para e pede para a pessoa, pensa ou fecha os olhos, pensa um pouquinho, como é que você imagina cada uma dessas situações? O casal comprar a bicicleta. Como é que você vê essa imagem? Ela está próxima? Ela está distante de você? Ela está colorida? Está mais preto e branco? Ela está te saltando aos olhos? Está te fazendo querer enxergar? Para que lado você está virado? Você está olhando para o lado que é para casar ou você está olhando para o lado que é para comprar bicicleta? Quando você tenta se aproximar de um deles, o que você sente? Quando você começa a fazer essas perguntas, exatamente quando você faz a pessoa tomar consciência de como é que ela está enxergando cada uma das situações. Não que ele vai tomar a decisão pela situação mais atrativa. Assim, pelo contrário, às vezes acontece exatamente o oposto. Ele acaba tomando até a decisão pela situação menos atrativa, ou que pareça até menos atraente. Mas pelo menos ele consegue ver dentro dele qual que está sendo a tendência interna no momento, da forma que ele está criando a representação de cada um deles, de cada uma dessas escolhas. Perfeito. Dani, Norberto, Edson, as duas Dani, né, que são coachings, e a Dani Miyagi também sei que também tem essa ferramenta o curso do Panorama. Se eu, por exemplo, para as pessoas assim, ainda que estão aqui e não conseguiram ainda ter uma percepção do que é o panorama social, né? Como que vocês poderiam auxiliar tanto essas pessoas como os seus coaches a entenderem o que essas representações significam, o que esse visualizar ou essa imagem construída, o que ela está querendo me dizer? A gente pode até fazer um exercício rapidinho aqui. Prático, rápido. Cada um consigo mesmo, né? O Norberto já trouxe algumas características, né, do que de alguns pontos, né, que o Lucas ele pontua e observa, né, para que a gente tome consciência de como é que está a nossa própria autoimagem. E aí, assim, a ideia a sugestão é que a gente trabalhe, veja, tome consciência da nossa própria autoimagem, ok? Tudo bem? Dani, você ajuda em qualquer coisa também, mas é bem simples. É como se você visse, você vai se desenhar, você vai se ver aí. É como se você visse um avatar seu. O que eu vou pedir para que vocês visualizem que distância você está de você mesma, seu avatar está de você mesma, está na frente, está atrás, do lado, enfim. Com relação a você, qual a distância? Está próxima? Está a alguns metros? Está bem distante? Está do lado? Enfim, vai se imaginando ali. É uma imaginação. Você construir essa imagem, vai se vendo. Se tem cor, né? Esse seu avatar, ele tem cor? Ou ele é preto, ele é branco, enfim, é colorido, tem uma cor? Que altura ele tem? Que tamanho ele tem? Sempre na direção, tomando como base a direção dos seus olhos. Né? Ele está da mesma altura que você? Está maior? Está menor? Né? E qual a direção? Para onde ele olha?
Oi. Wanda, que as pessoas, se elas puderem fechar os olhos, eu acho que isso ajuda um pouquinho. O panorama, eu costumo deixar à vontade, mas é bacana. Fica, facilita. E aí você vai sabendo qual a distância que você está de você mesmo, que altura, né? Se está maior, menor que você, se tem cor ou não, se é colorido, se é preto e branco, enfim. E para onde olha. Ok? Alguém quer compartilhar alguma coisa, como se viu? Bem à vontade. Diga, Cris. Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Então, Então, eu me via... Primeiro que o avatar estava olhando para mim. Me parecia não muito longe. Quanto, mais ou menos? O que é não como muito se longe? eu pudesse alcançar com as mãos. Tá. A pessoa, o avatar, né? Uhum. E não acho que ele era... Que eu ali era muito maior. Mas ele era tão amarelão. Sabe quando parecia um sol fortão assim? Uhum. Ofuscava uma luz assim e saíam umas coisas assim. Entendeu? Mas eu não conseguia saber do tamanho, só que a luz era forte, então não dimensionava quanto. Entendeu? Você alcançava com o braço. Não que eu quisesse mexer, mas era uma distância curta, assim. Mas se você estendesse o braço, você alcançava ele. Tá. A gente vai fazer um outro agora, bem rapidinho. Vocês vão imaginar alguém que você não gosta muito, ou não tem muita afinidade, aquela pessoa que, tipo assim, não é muito meu amigo, assim. Ou que você não tenha muito contato, às vezes não precisa ser, né? Sei lá, entregador da pizza. Imagina essa pessoa, esse avatar aí. A mesma coisa também, gente. A que distância tá de você, se tem cor, que tamanho. Ok? Alguém quer compartilhar como foi essa segunda experiência? Vai, Rá. Dani? Pode falar, Dani. Eu acho que a Rata, ela ia falar o microfone dela. Você tá com o microfone desligado. Ah, não. Acho que é a Karen aqui, ó. É você que ia Era falar, eu. Karen? Ah, legal.
Por favor. Foi diferente. Eu acho que quando, na primeira vez, eu me vi a minha imagem menor. Uhum. Na segunda vez, a pessoa que eu vi, ela parecia maior. E parecia um pouco mais robusta do que ela realmente é, sabe? Uhum. Foi mais ou menos isso. Uhum. Para mim foi o contrário. Era tão pequena que parecia... Era muito pequena e muito escura. E eu não enxergava, assim. Não sei, parecia que estava movimentado, mas eu não enxergava ela. Tava longe. Tinha forma. Não tinha forma. Não. Distância, Tinha cor escura. E tá. pequenininho, como um... Sabe? E a que distância? Eu não sei, porque parecia que ela rondava em volta, assim, muito estranho. Mas eu não sei te dizer. Como se eu quisesse pisar e não alcançasse. Uhum. Eu tenho a imaginação muito fértil, gente. Vocês vão fazendo as coisas, eu vou falando. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, é o que o nosso inconsciente traz. Não tem certo, não tem errado. E é sem julgamento. É o que vem. E a gente agradece ao que vem. Pois é. Bom, tem o Rafa e a Dani. Eu vou procurar fazer um espaço aqui com a minha mão para identificar melhor o que vocês. Essa distância do meu braço, né? Meu braço tem essa distância. O que isso significa? Se eu girar, né, 360 ao redor do meu corpo, esse é o espaço chamado por Lucas de espaço íntimo. Quem eu coloco geralmente nesse espaço? As pessoas que eu gosto. As pessoas que eu deixo se aproximar de mim. Então, por isso que geralmente nós estamos mais próximos, ou quem nós gostamos. Se a gente mesmo está se colocando fora desse espaço íntimo, a gente precisa dar uma olhadinha. Né? Alguma coisa precisa alinhar. Vamos pegar o exemplo da Karen. Né? Ela está vendo alguém que ela não gosta tanto maior. Então tem um desalinhamento aí provavelmente também. A gente precisa dar uma olhada para entender, para que ela tome consciência o que pode estar acontecendo com relação a essa pessoa, e às vezes ela se achar menor com relação ao outro. E isso, quando a gente traz para uma relação, eu não sei quem é, esse não é o objetivo aqui, mas a gente precisa dar um olhar cuidadoso para entender, porque isso pode estar afetando alguma relação ali, se for, né, alguém que eu desejo, enfim, ou não ter mais próximo ou não. E é fora desse espaço, então, quem eu costumo colocar? Quem eu não tenho muita afinidade, né, ou não tenho tanta proximidade, costuma ficar fora desse espaço. Então, é o que o Norberto e a Dani comentaram, né? Isso é uma tomada de consciência. Né? Porque imagina, eu vou dar meu próprio exemplo. Na época, quando eu fiz o tomar de consciência individual, eu estava muito longe. Estava num período bem desafiador. E aí, quando eu fui fazer o exercício, eu me vi muito longe. E aí fez muito sentido, né? Dentro do contexto que eu estava vivendo naquele momento, ou por qual motivo. E aí foi fenomenal. Porque aí tem toda uma técnica, tem toda uma forma de você se trazer para perto, vamos usar assim, né? Os resultados foram fantásticos. Um outro exemplo próprio meu com relação Posso complementar? Pode, claro, deve. Eu estava com a Dani nesse treinamento e a fisionomia dela mudou, gente. Foi impressionante, foi maravilhoso. Foi linda. Teve um outro exercício que aí sim, esse é mais presencial e foi um pouquinho, a gente deu uma aprofundada. A gente tá dando uma pincelada muito superficial, né, do panorama. Que eu entendi por qual motivo. Eu lembro que eu falava assim para mim, meu Deus, eu já fiz treino em treino, já fiz isso, já fiz o que acontece ainda, que ainda dá uma enroscada em alguns momentos quando eu preciso ou falar alguma coisa, enfim, ou passar, me comunicar com as pessoas. E dentro do exercício do panorama, eu consegui identificar e trabalhar isso. A Dani lembra também, então, que eu recebi alguns feedbacks bem bacanas e foi bem legal. O que para mim é mágico do panorama? Ele é eficaz. Ele é simples e eficaz.
a gente tem o hábito, às vezes, ou pelo aprendizado, enfim, por cultura, de achar que as coisas têm que ser mirabolantes, têm que ser sofrido. Não, às vezes o simples, de bem direcionado, ele traz um resultado gigantesco. E eu não sei, acho que a gente já está no tempo, né? Não sei se, Sim. ou tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Não sei se todos estavam aqui no início, quando eu comentei que no início do ano eu fiz uma visualização. Eu fiz um exercício comigo mesma de panorama. Eu não sabia o tempo ainda, mas aquilo eu fui alinhando e fui trabalhando isso. Eu vou mostrar, e eu recortei, eu transformei isso numa imagem. Né? Além da minha mente, trabalhar essa autoimagem, né? Isso dentro da minha própria mente, eu recortei, eu achei uma imagem numa revista que fechava com isso, e eu deixei lá, e vira e mexe, eu olhava para aquilo e voltava, né? Tipo, falta mais alguma coisa? Que passo que eu posso dar agora para chegar nesse objetivo? Eu vou mostrar aqui para vocês ver se faz sentido para vocês. A gente tem pessoal do Rio Grande do Sul aqui, tinha de Mato Grosso, tinha, né? É o pessoal de Campo Grande. Então, basicamente, a gente tinha o Brasil aqui. A minha visualização era, o meu exercício de panorama de autoimagem comunicar para o Brasil. E com tablet ainda, né? Então, alguns devem estar no tablet, outros no celular, eu estou no computador, mas enfim. Tá aqui, para mim, é um exemplo prático também e pessoal do quanto a gente pode alcançar sonhos, metas, objetivos aí claro, dentro do coach, da metodologia do coach, né? Acho que isso é mais quando você alinha com outras ferramentas e com outras técnicas, ali, o quanto mais rápido você pode chegar. E que nem disse o Roberto, imagina o tipo 5 colocando isso, né? Quem conhece de Enneagrama. Então, assim, quando você toma consciência... costumo dizer, se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue. Basta a gente alinhar, né? E aí tem uma frase, eu quero finalizar com essa frase que ela caiu do nada não, né? Ela vem, o universo manda, e ela veio de presente mesmo. Uma pessoa me mandou essa frase e disse, nossa, ela nunca fez tanto sentido. E foi, acho que assim, umas 2 horas antes da gente começar a sala aqui. Eu não lembro o autor, eu até tinha postado o autor, mas eu não me recordo agora, mas a frase é a seguinte: crescer é preparar-se para ver aquilo que é. Então, meu desejo é que cada um possa ver verdadeiramente aquilo que é. E não aquilo que a gente imagina e acredita às vezes que nós somos. Nós somos muito maiores do que a gente vê às vezes. Né? Dani, eu escutei... Pergunta. Aí, ó, tem uma pergunta. Quem que tá falando? Eu. Pode perguntar. Eu sou gestor e uma vez um amigo me disse que o não te liberta. Só que no meu dicionário acho que não existe o não. E eu não sei dizer não não sei por quê. Mas eu queria aprender a dizer o não. Só que eu não consigo dizer o não. Sabe, eu era gestor de quase 100 pessoas, hoje, por conta da situação, eu sou gestor de 5. E mesmo com esses 5, eu não consigo dizer o não nos momentos que eu deveria dizer. Como foi o exercício de visualização para você agora há pouco? Não sei, claro, você sentiu vontade de compartilhar, claro. Não, eu me vi, só que eu não... Sabe quando você olha
para alguma coisa que você admira pelo que é, mas não sabe se é o certo ou o errado, sabe? Eu sou o tipo da pessoa que quando eu saio para almoçar, eu pego meia dúzia de moeda e boto no bolso. Se alguém me pedir, eu dou. Porque eu não sei dizer o não. E em alguns momentos eu tenho que dizer o não, só que eu não digo não, sabe? E isso às vezes me prejudica e eu não sei como é que eu consigo reverter isso. Senhor Mister, a gente já monta um panorama. Eu vou pedir para você, me deixa teu contato e aí eu vou te chamar para a gente alinhar, poder te ajudar nesse sentido. Uma coisa algo mais específico. Conta com a gente. Acho que pode ser... Dani, divulga, dá o seu Instagram para ele, acho que fica mais fácil, né, para ele entrar em contato. Daniela Lodge 1, é só mandar um direct ou pode deixar o contato aqui no chat também, eu já anoto. O Edson queria comentar alguma coisa? Sobre só um caso de um empresário, um grande empresário aqui de São Paulo, e que ele comentou sobre o início da pandemia, a maneira como ele enfrentou isso. Ele acabou, logo que iniciou esse processo, como a maioria dos empresários, das pessoas do mundo inteiro, também teve as suas dificuldades e o seu desespero. Mas daí ele pensou nas possibilidades e não necessariamente ele disse não. Porém, ele acabou dizendo sim para ele, sabe? Para ele. Ele não disse não para os outros. Ele disse sim para ele. Aí, o que ele fez? Primeiro, ele pensou nos colaboradores dele. De que maneira ele conseguiria auxiliá-los dentro do que ele poderia fazer. Então, pensou grupos de risco, etc. Quem tinha que ficar em home office ficou. Fez o que a maioria fez. Aí ele foi um pouquinho além. Disse, bom, agora eu já cuidei dessa parte. E agora, de que maneira eu posso auxiliar o meu entorno? A empresa dele é perto do CEASA, do CEAGESP. Aí o que ele pensou? Era no início, lembra que tinha os motoristas, os caminhoneiros na rua, que estavam com postos fechados, etc. Aí dentro também das possibilidades dele, ele começou a distribuir marmitas e tal para o pessoal. Ele trabalha com peças de segunda mão, de segunda linha. Porém, o intuito dele era o quê? Ajudar a auxiliar essas pessoas. E ele ajudou. Aí o que aconteceu? O que aconteceu depois? Começaram a vir procurar ele, esses motoristas, para fazer negócio com ele. O objetivo dele não era esse, não era fazer negócio, era realmente ajudar. Porém, é uma filosofia que eu aprendi num grupo de network, que é o primeiro você dá para depois. Primeiro você planta, depois você colhe. E ele fez isso, sabe? Mas a frase, sabe, é o dizer sim para nós mesmos, sabe? Dizer sim para você não significa que você vai dizer não para os outros. Você vai dizer sim para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E esse caso é um caso real mesmo. Só não quero falar, só vou privar o nome do empresário ali, mas é um caso real, sim. Por eu não dizer não, não saber dizer o não, por muitas vezes abusam da boa vontade, da chance de se aproveitar disso. E eu, infelizmente, não consigo, sabe? Não consigo, não sei nem se eu estou na função certa. Eu sei que todos os problemas que vêm para mim eu consigo resolver, mas eu não sei se eu sou o certo para essa função, porque eu diretamente cuido de
5, dependendo do dia, de 10 mil vidas, porque como eu trabalho com entretenimento, então tem dias que tem 10 mil pessoas que eu tenho que estar atento a detalhes para não ter uma quis na vida. E eu, por não saber dizer não, às vezes eu me desdobro em 3, 4 para poder ter um resultado final satisfatório para a diretoria e para mim pessoal. Não, sei, entendi. Eu anotei teu telefone aqui. Depois eu chamo você para a gente bater um papo e poder te auxiliar. Fica tranquilo. Obrigado. Edson, quer passar uma última mensagem para o pessoal? Quero agradecer a você, que é o mentor do projeto, o idealizador do projeto, pela participação e pelo esclarecimento de um assunto que é rico, ele é complexo e ele é simples ao mesmo tempo, sabe? E é uma ferramenta maravilhosa. As pessoas que participaram e estão aqui conosco, a Dani Miyagi, e como o Norberto, o pessoal comentou, sabe? O autoconhecimento, a visão que a gente faz de nós mesmos e do nosso entorno, seja ele físico, uma pessoa, ou seja ele abstrato, um problema, ele é muito importante, sabe? E a gente deve prestar muita atenção com relação a isso. Então, agradecer a vocês e que o Renato continue trazendo profissionais e pessoas maravilhosas para esclarecer esses assuntos. Gratidão. Pessoal, muita gratidão por ter participado, por ter enriquecido bastante, compartilhado histórias e situações. Senhor Mistério, a Dani vai disponibilizar essa ajuda. Nós vamos ficar muito felizes dela conseguir te orientar. E aos demais, muito obrigado por ter nos prestigiado num projeto que começou lá atrás e está dando passos a passos e está sendo muito gratificante para a gente e muito enriquecedor. Muito obrigado e até daqui a 15 dias com um próximo tema. Até mais, gente. Obrigadão, gente. Até mais. Beijo. Parabéns. Parabéns, Dani. Obrigada, Rê. Obrigada, pessoal. Vocês arrasaram, viu? Adorei. Bom. Beijão. Beijo. Vou te chamar, viu, Dani? Quero falar com você. Caiu umas fichas aqui, ó.